Às 9h47 da manhã de 4 de junho de 1942, o comandante Joseph Rochefort estava no porão do quartel-general do 14º Distrito Naval em Pearl Harbor, observando um mapa do Oceano Pacífico que mostrava a posição de cada navio de guerra americano a 1000 milhas do atol de Midway. Ele não dormia havia 36 horas. Seus olhos ardiam de tanto encarar mensagens japonesas decodificadas. Suas mãos tremiam ligeiramente por causa do excesso de café e da falta de comida, mas nada disso importava agora. Em aproximadamente 90 minutos, os bombardeiros de mergulho americanos encontrariam a frota de porta-aviões japonesa ou ficariam sem combustível tentando. Se a encontrassem, os Estados Unidos tinham uma chance. Se não a encontrassem, o Japão controlaria o Pacífico pela próxima década. Rochefort havia passado 6 meses quebrando códigos navais japoneses. Ele sabia para onde a frota inimiga estava indo. Ele sabia quando eles chegariam. Ele sabia a composição de suas forças. 4 porta-aviões pesados, 2 porta-aviões leves, 7 navios de guerra, 15 cruzadores, 42 destroyers. Ele sabia tudo isso porque ele e sua equipe haviam penetrado o código naval japonês, JN-25B. Mas o conhecimento não significava nada se os pilotos americanos não pudessem transformar essa inteligência em ação. Os japoneses não acreditavam que os americanos fossem capazes desse nível de guerra. Almirantes japoneses vinham dizendo isso há meses. Os americanos eram moles. Os americanos não tinham disciplina. Os americanos não podiam se igualar à habilidade de pilotagem japonesa ou ao brilhantismo tático japonês. O ataque a Pearl Harbor havia provado a superioridade japonesa. Cada batalha desde então a havia reforçado. Hong Kong caiu em 18 dias. Singapura caiu em 70 dias. As Filipinas caíram em 5 meses. As forças americanas recuaram em toda parte. Os japoneses avançaram. O almirante Isoroku Yamamoto havia passado anos nos Estados Unidos. Ele estudou na Universidade de Harvard de 1919 a 1921. Ele serviu como adido naval em Washington, de 1926 a 1928. Ele entendia a capacidade industrial americana melhor do que a maioria dos oficiais japoneses. Mas até mesmo Yamamoto havia desenvolvido o que ele mais tarde descreveu como uma baixa opinião dos oficiais navais americanos durante seu tempo na América. Ele os considerava menos profissionais do que seus colegas japoneses, menos dedicados à arte da guerra, mais preocupados com o conforto do que com a vitória. Essa atitude moldou o planejamento de guerra japonês. Quando Yamamoto projetou o ataque a Pearl Harbor, ele presumiu que os porta-aviões americanos estariam no porto, porque os americanos seguiam rotinas previsíveis de tempos de paz. Quando ele planejou a Operação Midway, ele presumiu que as forças americanas reagiriam lentamente e convencionalmente, porque era assim que os americanos sempre haviam lutado. Ele dispersou sua frota por milhões de milhas quadradas de oceano, porque acreditava que os americanos careciam da capacidade de inteligência para detectar suas forças até que fosse tarde demais. O primeiro oficial americano morto pela subestimação japonesa foi o primeiro-tenente George Kennan, em 7 de dezembro de 1941, aproximadamente 14 horas após o ataque a Pearl Harbor. Os destroyers japoneses Sazanami e Ushio bombardearam o atol de Midway. O ataque veio à noite. Às 21h31 no horário local, projéteis começaram a cair na ilha Sand. Kennan comandava a bateria H, responsável por defender a abordagem sul do campo de aviação. Um projétil japonês atingiu seu posto de comando. A explosão estilhaçou sua perna esquerda abaixo do joelho e cravou estilhaços em seu abdômen e tórax. Seus homens tentaram evacuá-lo para o posto de socorro. Kennan recusou. Ele permaneceu em seu posto, dirigindo fogo contra os destroyers japoneses por mais 40 minutos, mesmo enquanto sangrava de múltiplas feridas. Sua bateria marcou acertos em ambos os destroyers, forçando-os a recuar. Quando o pessoal médico o alcançou, Kennan havia perdido a consciência devido à perda de sangue. Ele morreu pouco depois da meia-noite. Ele tinha 26 anos. Ele se tornou o primeiro fuzileiro naval a receber a Medalha de Honra na Segunda Guerra Mundial.
O relatório oficial declarou que Cannon havia morrido heroicamente defendendo Midway. O que o relatório não mencionou foi que o ataque japonês havia sido executado com confiança casual. Os destroyers se aproximaram de Midway sem cobertura aérea, sem reconhecimento adequado e sem apoio de navios de guerra. Eles presumiram que as defesas americanas seriam mínimas e as respostas americanas seriam lentas. Eles estavam errados. A bateria de Cannon, apesar de estar em desvantagem de poder de fogo, revidou eficazmente. Múltiplos acertos forçaram ambos os destroyers a recuar mais cedo do que o planejado. Os japoneses subestimaram a determinação americana, mas Cannon estava morto. Este padrão se repetiria por todo o Pacífico pelos próximos 6 meses. As forças japonesas alcançaram vitória após vitória, mas cada vitória custou mais do que Tóquio admitia. As conquistas pareciam impressionantes nos mapas. Hong Kong, Manila, Singapura, Bataan, Corregedor. Mas os defensores lutaram mais arduamente do que os planejadores japoneses esperavam. Fuzileiros navais americanos na ilha Wake resistiram por 15 dias contra probabilidades esmagadoras. Tropas filipinas e americanas em Bataan lutaram por 3 meses antes de se renderem. A guarnição britânica em Singapura, embora finalmente derrotada, infligiu baixas significativas. Estas não eram as vitórias fáceis que o planejamento japonês pré-guerra havia antecipado. O almirante Nimitz entendia isso. De seu quartel-general em Pearl Harbor, Nimitz observava a expansão japonesa com preocupação, mas não com pânico. Ele reconheceu que o Japão havia alcançado vitórias táticas, mas não o domínio estratégico. As linhas de suprimento japonesas estavam excessivamente estendidas. As forças japonesas estavam dispersas por milhares de milhas de oceano. A aviação naval japonesa, embora formidável, não era invencível. Mais importante, Nimitz tinha algo que Yamamoto não tinha. Ele tinha quebradores de código. O comandante Joseph Rochefort vinha quebrando códigos para a Marinha dos Estados Unidos desde os anos de 1920. Ele não era um oficial naval típico. Nascido em Dayton, Ohio, em 1900, Rochefort se alistou na Marinha durante a Primeira Guerra Mundial sem terminar o ensino médio. Ele ganhou sua patente através do programa de treinamento de oficiais em tempo de guerra e descobriu que tinha aptidão para o trabalho de inteligência. A Marinha o enviou ao Japão para 3 anos de treinamento de idioma no final dos anos de 1920. Ele retornou ao Japão no início dos anos de 1930 para estudos avançados. Em 1941, Rochefort era um de talvez uma dúzia de oficiais americanos que combinavam fluência em japonês, profundo conhecimento da cultura japonesa e experiência em criptoanálise. A Marinha designou Rochefort para a Estação Haipo no início de 1941. A Estação Haipo era a unidade de inteligência de rádio em Pearl Harbor, localizada no porão do quartel-general do 14º Distrito Naval. O espaço de trabalho era apertado, mal ventilado e perpetuamente frio para proteger as máquinas de tabular IBM usadas para a análise de códigos. A equipe de Rochefort consistia em cerca de 40 pessoas, criptoanalistas, especialistas em língua japonesa, operadores de rádio e escriturários. A maioria era reservista ou marinheiro alistado. Alguns eram músicos da banda do navio de guerra Califórnia. Rochefort os recrutou especificamente porque acreditava que sua capacidade de ler e interpretar partituras se traduziria em reconhecimento de padrões na quebra de códigos. Ele estava certo. Quebrar o código naval japonês JN-25B era extraordinariamente difícil. O sistema usava grupos de código de 5 dígitos, cada um representando uma palavra, frase ou conceito. Esses grupos de código eram então criptografados usando tabelas aditivas que mudavam periodicamente. Sem as tabelas aditivas, os grupos de código eram sem sentido sem entender o contexto e as referências culturais. Até mesmo mensagens decifradas eram difíceis de interpretar. Antes de Pearl Harbor, a estação Haipo conseguia ler talvez 10 a 15% do tráfego naval japonês interceptado. Isso não era suficiente para fornecer aviso tático de ataques. Depois de Pearl Harbor, tudo mudou. As apostas eram existenciais.
Rochefort e sua equipe trabalhavam 24 horas por dia. Eles dormiam em turnos, comiam em suas mesas e raramente viam a luz do dia. O próprio Rochefort adotou um uniforme incomum para essas sessões de maratona, um smoking vermelho e chinelos de carpete. Sua equipe o achava excêntrico. Seus superiores em Washington o achavam insubordinado. Rochefort não se importava com nenhuma das opiniões. Ele se importava em quebrar códigos e salvar vidas americanas. Em abril de 1942, a estação Hippo estava lendo talvez 40% do tráfego naval japonês. Isso foi suficiente para detectar padrões e identificar preparações para grandes operações. No início de maio, Rochefort começou a notar atividade incomum. Múltiplas interceptações faziam referência a uma operação agendada para o início de junho. O alvo foi designado AF. A operação envolvia forças substanciais, múltiplas divisões de porta-aviões, formações de navios de guerra, esquadrões de cruzadores e um grupo de invasão. Isso não era uma incursão ou um ataque de sondagem. Esta era uma grande ofensiva. Rochefort analisou cada referência a AF no tráfego interceptado. Mensagens anteriores haviam usado a letra A para designar locais no Pacífico Central. O componente F parecia corresponder às coordenadas geográficas do atol de Midway. Pistas adicionais apoiavam essa conclusão. Um voo de reconhecimento japonês havia relatado condições climáticas em AF. O relatório meteorológico correspondia às condições conhecidas em Midway. Referências a forças de desembarque e construção de base aérea sugeriam uma invasão anfíbia. Tudo apontava para Midway, mas Washington discordava. O capitão John Redman, que dirigia a seção de código e sinais da Marinha em Washington, acreditava que AF se referia às Ilhas Aleutas ou possivelmente à costa oeste. Outros analistas sugeriram Port Moresby ou até mesmo o próprio Havaí. O almirante Ernest King, que comandava toda a Marinha dos Estados Unidos, estava recebendo avaliações de inteligência conflitantes. Alguns diziam Midway, alguns diziam Alasca, alguns diziam o Pacífico Sul. King precisava de certeza. Nimitz também precisava. Nimitz tinha 3 porta-aviões disponíveis no Pacífico: Enterprise, Hornet e Yorktown. Os japoneses tinham pelo menos 6 porta-aviões, possivelmente 8. Se Nimitz concentrasse suas forças em Midway e o ataque viesse em outro lugar, o alvo real ficaria indefeso. Se Nimitz dispersasse suas forças para cobrir múltiplos locais, elas seriam derrotadas em detalhe. Quando os japoneses atacassem em força, Nimitz tinha que acertar o palpite. Um palpite errado perderia a guerra. Rochefort precisava de prova. Ele precisava forçar os japoneses a confirmar que a AF era Midway. Em 19 de maio de 1942, Rochefort propôs uma operação de engano ao comandante Edwin Layton, que servia como oficial de inteligência do almirante Nimitz. Layton e Rochefort haviam servido juntos durante o treinamento de idioma no Japão. Eles confiavam um no outro profissional e pessoalmente. Layton entendeu imediatamente o que Rochefort estava propondo. O plano era elegante em sua simplicidade. Midway transmitiria uma mensagem de rádio não criptografada relatando uma falha de equipamento. Especificamente, a mensagem declararia que a planta de destilação de água havia sofrido um mau funcionamento sério e que a guarnição estava ficando com pouca água doce. Se as estações de inteligência de rádio japonesas interceptassem essa mensagem e a relatassem ao quartel-general da frota, usando o código JN25B supostamente seguro, e se a estação Hippo interceptasse e decifrasse esses relatórios japoneses, então as mensagens japonesas deveriam mencionar que a AF estava com falta de água. Isso provaria definitivamente que a AF era Midway. O plano tinha riscos. Se os japoneses suspeitassem de engano, eles poderiam mudar seus códigos imediatamente. A estação Hippo perderia sua janela para o planejamento japonês. Se os japoneses simplesmente ignorassem a mensagem, a manobra falharia em fornecer prova. Se Washington ainda se recusasse a acreditar em Rochefort, mesmo com evidências de confirmação, todo o exercício seria inútil. Mas a alternativa era pior. Sem prova,
O desacordo entre Rochefort e Washington continuaria, e Nimitz teria que tomar sua decisão baseado em análises concorrentes em vez de inteligência confirmada. Rochefort apresentou o plano a Layton em 19 de maio. Layton o levou a Nimitz naquela tarde. Nimitz o aprovou imediatamente. As instruções foram enviadas para Midway via cabo submarino seguro em 20 de maio. As ordens eram específicas. Midway transmitiria uma mensagem em inglês simples, declarando que o sistema de destilação de água havia quebrado e que suprimentos de água de emergência eram necessários. A mensagem deveria soar rotineira e administrativa, não urgente o suficiente para sugerir importância estratégica. Em 22 de maio, Midway transmitiu a mensagem. A planta de destilação de água sofreu um mau funcionamento sério. Temos reservas de água doce para aproximadamente 2 semanas. Solicitamos reabastecimento na primeira oportunidade. A mensagem foi transmitida em frequências padrão, em formato não criptografado. Estações de inteligência de rádio japonesas nas Ilhas Marshall a interceptaram em horas. A estação Haipo monitorava o tráfego de rádio japonês continuamente. Em 48 horas, eles interceptaram uma mensagem japonesa criptografada em JN25B. A mensagem era de uma unidade de inteligência japonesa para o quartel-general da Frota Combinada. Quando decifrada, a mensagem declarava que o reconhecimento aéreo havia confirmado a F como um objetivo e que a F estava relatando uma escassez de água doce. A mensagem recomendava que a força de invasão trouxesse equipamento adicional de dessalinização de água para apoiar as operações após o desembarque. Rochefort levou a decifração a Nimitz em 24 de maio. A evidência era conclusiva. A F era Midway. Os japoneses haviam confirmado isso eles mesmos. Nimitz agora tinha a inteligência de que precisava para tomar sua decisão. Ele concentraria todos os 3 porta-aviões disponíveis a nordeste de Midway. Eles esperariam em emboscada. Quando os japoneses atacassem, as forças americanas contra-atacariam. A pessoa que originalmente sugeriu o engano da escassez de água foi o comandante Wilfred J. Jasper Holmes, um membro da equipe de Rochefort que atendia pelo nome de Jasper. Nimitz enfrentava um problema de logística. O porta-aviões Yorktown havia sido severamente danificado na Batalha do Mar de Coral 2 semanas antes. 3 acertos de bomba haviam penetrado o convés de voo. Incêndios haviam danificado espaços internos. O mecanismo de direção havia sido afetado. Engenheiros navais em Pearl Harbor estimaram que os reparos exigiriam 90 dias em um estaleiro principal. Nimitz disse a eles que tinham 72 horas. 1.400 trabalhadores do estaleiro naval de Pearl Harbor desceram sobre o Yorktown quando ele entrou no porto mancando em 27 de maio. Eles trabalharam em turnos contínuos, 24 horas por dia. Equipes de controle de danos cortaram aço retorcido. Soldadores instalaram novas placas de convés. Eletricistas religaram sistemas danificados. Ajustadores de navios remendaram rupturas no casco. Carpinteiros reconstruíram espaços destruídos. O trabalho continuou sem pausa. O Yorktown partiu de Pearl Harbor em 30 de maio com algumas equipes de reparo ainda a bordo, planejando completar o trabalho no mar. O Enterprise e o Hornet haviam partido 2 dias antes. Todos os 3 porta-aviões se encontraram em uma posição designada como ponto sorte em 2 de junho. O ponto sorte estava localizado a 325 milhas a nordeste de Midway. A posição havia sido cuidadosamente escolhida. Estava perto o suficiente de Midway para permitir uma resposta rápida quando as forças japonesas fossem detectadas. Estava longe o suficiente da rota de abordagem japonesa esperada para evitar a detecção prematura por aviões de reconhecimento japoneses. Estava posicionado para permitir que os porta-aviões americanos atacassem a frota japonesa de uma direção inesperada. A força americana consistia em 3 porta-aviões, 8 cruzadores, 15 destroyers e aproximadamente 233 aeronaves. O contra-almirante Frank Jack Fletcher comandava a força geral a partir do Yorktown. O contra-almirante Raymond Spruance comandava a força-tarefa 16, composta pelo Enterprise e pelo Hornet.
Ambos os homens entendiam que estavam em menor número. A inteligência japonesa sugeria que o inimigo tinha 4 porta-aviões de frota, 2 porta-aviões leves, múltiplas divisões de navios de guerra e mais de 248 aeronaves de porta-aviões. Mas os americanos tinham 2 vantagens cruciais. Eles sabiam quando os japoneses chegariam e sabiam onde os japoneses estariam. Em 3 de junho, um bombardeiro de patrulha PB-8 Catalina avistou navios japoneses a 600 milhas a sudoeste de Midway. O piloto relatou transportes e navios de escolta, seguindo para nordeste. Esta era a força de invasão, se aproximando exatamente da direção que Rochefort havia previsto. Mas não eram os porta-aviões. Os porta-aviões se aproximariam do noroeste, atacando Midway de uma direção diferente para alcançar a surpresa. Fletcher ordenou que sua força mantivesse a posição e esperasse. A manhã de 4 de junho começou antes do amanhecer. Às 5h53, o radar em Midway detectou aeronaves em aproximação a aproximadamente 100 milhas de distância. Minutos depois, o gráfico do radar mostrou dezenas de aeronaves se aproximando do noroeste. Às 5h52, um PB-8 Catalina avistou a força de porta-aviões japonesa e transmitiu um relatório de contato com posição, curso e velocidade. O relatório chegou a Fletcher às 6 horas. Ele imediatamente ordenou que todos os 3 porta-aviões americanos lançassem tudo o que tinham. O ataque japonês a Midway começou às 6h30. Bombas atingiram tanques de armazenamento de combustível, o hangar de hidroaviões e a casa de força. Caças da Marinha interceptaram a força atacante, mas foram dominados pelos Zeros japoneses. 15 dos 26 caças da Marinha foram abatidos. Os sobreviventes pousaram com munição vazia e aeronaves metralhadas. As instalações de Midway foram danificadas, mas não destruídas. O campo de aviação permaneceu operacional. Mais importante, os japoneses haviam revelado sua posição. Às 7 horas, o Enterprise começou a lançar aeronaves. O comandante Wade McCluskey, o comandante do grupo aéreo, liderou o ataque. McCluskey tinha 33 bombardeiros de mergulho SBD Dauntless sob seu comando. 16 vieram do Esquadrão de Bombardeio 6. 16 vieram do Esquadrão de Reconhecimento 6. McCluskey voou a 33ª aeronave como líder de formação. O plano exigia um ataque coordenado com bombardeiros de torpedo e caças, mas o lançamento havia sido apressado. As aeronaves partiram em grupos, em vez de como uma força unificada. Os bombardeiros de torpedo foram em uma direção, os caças em outra. Os bombardeiros de mergulho de McCluskey foram em uma terceira direção. A coordenação cuidadosa que a doutrina americana exigia havia falhado sob a pressão de lançar rapidamente. A navegação de McCluskey foi baseada no relatório de contato do PBI das 5h52. O relatório deu uma posição, curso e velocidade. McCluskey calculou um ponto de interceptação e seguiu para sudoeste. Às 9h20, ele alcançou a posição calculada. Não havia nada lá. Oceano vazio, céu limpo, nenhuma frota japonesa. McCluskey verificou sua navegação. Sua carta era um pequeno documento de papel amarrado à sua coxa. Seus instrumentos consistiam em uma bússola magnética e um indicador de velocidade do ar. A navegação sobre a água em 1942 era uma arte, não uma ciência. Pequenos erros se acumulavam. O desvio do vento afetava o curso. A visibilidade variava. McCluskey teve que decidir: retornar em direção ao Enterprise ou continuar procurando. Seu medidor de combustível mostrava que ele estava queimando reservas. Em mais 30 minutos, ele alcançaria o ponto de não retorno. Se ele não tivesse encontrado os japoneses até então, ele teria que voltar ou arriscar ficar sem combustível antes de alcançar seu porta-aviões. Alguns de seus pilotos já estavam voltando. 3 aeronaves haviam abandonado devido a problemas no motor anteriormente, mas abandonariam se ele continuasse procurando. Mas se McCluskey voltasse agora sem encontrar o inimigo, toda a missão seria desperdiçada. Todas aquelas tripulações de bombardeiros de torpedo que haviam morrido, teriam morrido por nada. McCluskey tomou sua decisão. Ele procuraria para sudoeste por mais 15 minutos. Se não encontrasse nada, ele executaria um padrão de busca em caixa para o norte.
Seu raciocínio era lógico. Se os porta-aviões japoneses tivessem passado do ponto de interceptação e estivessem agora ao sul de sua posição, os aviões de patrulha PB-8 de Midway os teriam avistado e relatado sua posição. Uma vez que não havia relatos de porta-aviões japoneses ao sul, eles deveriam estar ao norte. Algo deve tê-los atrasado ou mudado seu curso. O raciocínio de McCluskey estava exatamente correto. Os porta-aviões japoneses foram forçados a manobrar repetidamente durante a manhã. Bombardeiros de torpedo americanos de Midway atacaram às 7h10. Porta-aviões japoneses viraram bruscamente para evitar torpedos. Bombardeiros B-26 Marauder de Midway atacaram às 7h15. Mais manobras evasivas. Bombardeiros de torpedo americanos do Hornet atacaram às 9h20. Manobras adicionais. Cada guinada evasiva atrasou o avanço japonês em direção a Midway. Então, às 9h17, o almirante Nagumo recebeu um relato de que porta-aviões americanos estavam na área. Ele imediatamente virou toda a sua frota 90 graus para a esquerda, em um rumo para nordeste. Ele estava encurtando a distância para as forças-tarefa americanas para que suas próprias aeronaves pudessem atacá-las. Às 9h55, McCluskey avistou um destroyer japonês se movendo em alta velocidade para o nordeste. O destroyer era o Arashi. Mais cedo naquela manhã, o submarino americano Nautilus havia tentado atacar a força de porta-aviões japonesa. O Arashi havia sido destacado para lançar cargas de profundidade contra o submarino. Agora, o Arashi estava correndo para se reunir com a frota principal. McCluskey presumiu que o destroyer devia estar se dirigindo para os porta-aviões. Ele ordenou que seus 31 bombardeiros de mergulho remanescentes seguissem o rumo do Arashi. Às 10h15, McCluskey viu rastros de navios no horizonte. 4 grandes rastros, o padrão distinto de navios pesados viajando em formação em alta velocidade. Os porta-aviões japoneses. McCluskey verificou sua altitude, 19.000 pés, posição perfeita para um ataque de bombardeio de mergulho. Abaixo dele, os 4 porta-aviões japoneses estavam em uma formação de caixa irregular. Kaga e Akagi estavam mais próximos. Hiryu e Soryu estavam mais distantes. Os convés de voo nos 4 porta-aviões estavam abarrotados de aeronaves. Equipes de convés estavam se preparando para o lançamento. Linhas de combustível estavam conectadas. Carros de munição estavam posicionados perto das aeronaves. Cada porta-aviões estava em vulnerabilidade máxima. McCluskey deu a ordem de ataque às 10h22. Sua formação se dividiu em 2 grupos. Ambos os grupos mergulharam em direção aos 2 porta-aviões mais próximos, Kaga e Akagi. De acordo com a doutrina de bombardeio de mergulho americana, os 2 esquadrões deveriam ter atacado porta-aviões separados para espalhar o dano. Mas na confusão e excitação do mergulho, ambos os esquadrões convergiram para o Kaga. O tenente Richard Best, comandando o esquadrão de bombardeio 6, reconheceu o erro na metade de seu mergulho a 10.000 pés, com sua aeronave acelerando para 400 milhas por hora. Best tomou uma decisão de fração de segundo. Ele saiu de seu mergulho, sinalizou para seus 2 alas e redirecionou para o Akagi. A primeira bomba atingiu o Kaga às 10h22. A bomba era uma arma semi-perfuração de armadura de 1.000 libras, lançada de 14.000 pés. Ela atingiu o convés de voo logo à frente do elevador meio-navio. A bomba penetrou o convés de voo de madeira, o convés do hangar abaixo, e explodiu em um compartimento de alojamento. A explosão foi devastadora, mas não imediatamente fatal. O que a tornou catastrófica foi o que aconteceu em seguida. Explosões secundárias começaram quase imediatamente. Aeronaves armadas no convés do hangar haviam sido abastecidas e carregadas com bombas e torpedos. A explosão inicial incendiou o combustível de aviação. Os incêndios se espalharam para as munições. Em minutos, todo o convés do hangar do Kaga era um inferno. Bombas adicionais atingiram o porta-aviões nos 90 segundos seguintes. Uma atingiu a meio navio. Outra atingiu perto da popa. Cada bomba adicionou mais fogo, mais explosões, mais danos. Às 10h24, o Kaga estava condenado. As 3 aeronaves de Best atacaram o Akagi simultaneamente.
A bomba de Best atingiu quase exatamente a meio navio, logo após o elevador do meio. Assim como a bomba que atingiu o Kaga, esta arma penetrou até o convés do hangar. A explosão incendiou o vapor de combustível de aeronaves que estavam sendo abastecidas. Uma explosão secundária massiva irrompeu através do convés de voo. Um dos alas de Best marcou um quase acerto que desabilitou o leme do Akagi. O porta-aviões começou a girar em círculos fora de controle. Incêndios consumiram o convés do hangar. Explosões de munição mataram equipes de controle de danos. Às 10h46, o capitão do Akagi ordenou o abandono do navio. Quase no mesmo momento, bombardeiros de mergulho do Yorktown atacaram o porta-aviões Soryu. O comandante Maxwell Leslie liderou 17 bombardeiros de mergulho SBD Dauntless em um ataque exemplar. 3 bombas atingiram o Soryu em rápida sucessão. Todas as 3 penetraram até o convés do hangar. Todas as 3 desencadearam as mesmas explosões secundárias catastróficas que haviam condenado o Kaga e o Akagi. O Soryu foi abandonado às 10h45. 3 porta-aviões japoneses destruídos em aproximadamente 4 minutos. Das 10h22 às 10h26, todo o equilíbrio estratégico da Guerra do Pacífico mudou. O Japão havia entrado na batalha com 4 dos 6 porta-aviões que atacaram Pearl Harbor. Às 10h30, 3 desses 4 eram destroços em chamas. O 4º porta-aviões Hiryu conseguiu lançar 2 ataques contra o Yorktown antes de ser localizado e destruído por bombardeiros de mergulho do Enterprise às 17 horas daquela tarde. A narrativa popular descreve estes como os 5 minutos fatais quando o Japão estava a momentos de lançar seu próprio ataque. A Bolsa de Estudos Moderna desmascarou essa afirmação dramática. De acordo com a pesquisa abrangente de Jonathan Parshall e Anthony Tully em seu trabalho autoritário Shattered Sword, publicado em 2005, os convéses de porta-aviões japoneses às 10h25 estavam principalmente vazios. As aeronaves de ataque ainda estavam nos hangares sendo rearmadas e reabastecidas. O almirante Nagumo estava a aproximadamente 30 a 45 minutos de estar pronto para lançar seu ataque, não 5 minutos. O momento coincidente do ataque americano foi real e afortunado. Mas a ideia de que o Japão estava a segundos da vitória é um mito que se originou de relatos japoneses pós-guerra imprecisos, particularmente os do comandante Mitsuo Fuchida, cujo testemunho foi minuciosamente desacreditado por historiadores modernos. O almirante Chuichi Nagumo estava na ponte do cruzador leve Nagara e observava seus porta-aviões queimarem. Ele havia comandado esses navios e suas tripulações em todas as principais operações desde Pearl Harbor. Ele havia atacado forças britânicas em Singapura. Ele havia feito incursões em Darwin. Ele havia atacado Midway. Por 6 meses, seus porta-aviões haviam sido invencíveis. Agora, em 4 minutos, tudo havia colapsado. Nagumo não conseguia compreender o que havia acontecido. Os ataques de torpedo americanos durante toda a manhã haviam sido ineficazes. 41 bombardeiros de torpedo destruídos sem conseguir um único acerto. Então, bombardeiros de mergulho americanos apareceram no momento precisamente pior possível. Como eles sabiam quando atacar? Como eles coordenaram a partir de múltiplos porta-aviões, sem comunicação por rádio, que os interceptadores japoneses pudessem detectar? Como eles encontraram a frota depois que as manobras evasivas japonesas haviam mudado o curso e a posição? Nagumo não sabia sobre a estação Hippo. Ele não sabia sobre o comandante Rochefort. Ele não sabia que os americanos estavam lendo mensagens navais japonesas há meses. Ele não sabia sobre o engano da escassez de água. Ele não sabia que o almirante Nimitz havia posicionado os porta-aviões americanos com base em inteligência, que revelava os planos japoneses até o dia e hora do ataque. Nagumo presumiu que o sucesso americano era devido à sorte. Ele estava errado. O sucesso americano foi devido à inteligência, preparação e uma disposição a correr riscos calculados com base em informações incompletas. O almirante Yamamoto recebeu a notícia do desastre às 11h30 daquela manhã. Ele estava a bordo de seu carro-chefe, o Yamato, navegando a 600 milhas a oeste da batalha de porta-aviões,
Yamamoto havia projetado a Operação Midway como um ataque multifrontal complexo. As forças estavam divididas em múltiplos grupos espalhados por milhares de milhas de oceano. O plano dependia de engano, surpresa e da suposição de que os americanos reagiriam lentamente e convencionalmente. Agora, o plano estava desmoronando. 3 porta-aviões afundados, um porta-aviões danificado, porta-aviões americanos ainda operacionais e atacando à vontade. A invasão de Midway era impossível sem apoio aéreo de porta-aviões. Yamamoto tentou salvar algo do desastre. Ele ordenou que as forças da Operação Ilhas Aleutas seguissem para o sul. Ele ordenou que sua formação de navios de guerra se aproximasse para um combate de superfície noturno. Navios de guerra japoneses superavam em número e em poder de fogo as forças de superfície americanas. Uma batalha noturna poderia transformar a derrota em vitória, mas os porta-aviões americanos se recusaram a cooperar. Eles se retiraram para o leste, mantendo distância, recusando-se a ser atraídos para um combate de superfície onde as vantagens japonesas em artilharia e luta noturna dominariam. À meia-noite de 5 de junho, Yamamoto aceitou a realidade. A operação havia falhado. Ele ordenou uma retirada geral em direção ao Japão. A Batalha de Midway custou ao Japão 4 porta-aviões de frota, um cruzador pesado, 248 aeronaves e 3.507 militares mortos. As perdas de aviadores incluíram 110 pilotos e tripulantes de porta-aviões experientes, homens que haviam acumulado milhares de horas de voo e anos de treinamento. Essas perdas foram significativas, mas não imediatamente catastróficas para as reservas de pilotos do Japão. O programa de treinamento de aviação naval japonês poderia formar pilotos novos suficientes para preencher os cockpits vazios, mas os novos pilotos teriam muito menos treinamento do que os homens que substituíam. Os veteranos perdidos em Midway haviam voado em missões de combate desde dezembro de 1941. Seus substitutos entrariam em combate com experiência mínima. O conhecimento institucional e a eficácia em combate da aviação de porta-aviões japonesa foram permanentemente degradados. As perdas americanas foram um porta-aviões, um destroyer, aproximadamente 150 aeronaves e 307 militares mortos. O Yorktown, aleijado por ataques aéreos japoneses em 4 de junho, foi torpedeado pelo submarino japonês I-168 em 6 de junho. O destroyer Heyman, ao lado do Yorktown, auxiliando no controle de danos, também foi torpedeado e afundou rapidamente. O Yorktown permaneceu à tona por mais várias horas antes de finalmente afundar em 7 de junho. A taxa de baixas foi de aproximadamente 10-1 a favor dos Estados Unidos. Para a Marinha Imperial Japonesa, que não perdia uma grande batalha há mais de 300 anos, isso foi psicologicamente devastador. A cultura militar japonesa enfatizava a honra, a coragem e a superioridade espiritual sobre os fatores materiais. Midway demonstrou que a honra e a coragem eram insuficientes contra um inimigo com melhor inteligência, melhor tecnologia e capacidade industrial superior. O que mudou após Midway não foi apenas o equilíbrio de forças, mas o equilíbrio de confiança. Antes de Midway, os comandantes japoneses planejavam operações presumindo que as respostas americanas seriam lentas, mal coordenadas e taticamente previsíveis. Após Midway, essas suposições eram insustentáveis. Os americanos demonstraram segurança operacional boa o suficiente para impedir a inteligência japonesa de detectar movimentos de porta-aviões. Os americanos demonstraram capacidades de quebra de código sofisticadas o suficiente para ler planos operacionais japoneses. Os americanos demonstraram coordenação tática boa o suficiente para lançar ataques simultâneos de múltiplos porta-aviões. Mais importante, os americanos demonstraram uma disposição a aceitar baixas devastadoras a fim de alcançar a vitória. Os esquadrões de torpedo foram aniquilados, mas seu sacrifício havia atraído os caças japoneses para o nível do mar, deixando os porta-aviões vulneráveis quando os bombardeiros de mergulho chegaram. A liderança militar japonesa lutou para entender o que havia acontecido.
O almirante Matomi Ugaki, que serviu como chefe de gabinete de Yamamoto, manteve um diário pessoal detalhado durante toda a guerra. Suas entradas para o início de junho de 1942 revelam o impacto psicológico de Midway. Em 5 de junho, imediatamente após a batalha, Ugaki atribuiu a derrota a reconhecimento insuficiente e más decisões táticas de Nagumo. Ele implicou que uma melhor patrulha e uma reação mais rápida teriam mudado o resultado. Em 7 de junho, após a chegada de relatórios mais completos, Ugaki reconheceu que a inteligência americana havia sido muito superior às expectativas japonesas. Em 10 de junho, ele estava escrevendo sobre a necessidade de revisar fundamentalmente as avaliações japonesas das capacidades militares americanas. Nos escalões superiores da Marinha Imperial Japonesa, houve notavelmente pouca responsabilização pelo desastre. Nem Yamamoto, nem Nagumo foram dispensados do comando. Nenhum almirante foi julgado em corte marcial. Nenhum oficial sênior foi redesignado em desgraça. A resposta institucional foi minimizar o conhecimento público da derrota enquanto implementavam silenciosamente mudanças táticas. Sobreviventes foram colocados em quarentena ao retornar ao Japão. Eles foram proibidos de discutir a batalha com qualquer pessoa fora dos militares. Relatórios oficiais de baixas foram falsificados. O público japonês não soube nada sobre Midway por anos. O encobrimento foi tão bem sucedido que muitos civis japoneses não souberam sobre a batalha até depois que a guerra terminou em 1945. Em 15 de junho de 1942, a equipe do vice-almirante Nagumo começou a redigir uma nova doutrina de porta-aviões. O projeto resultou em um manual tático, emitido no final de julho. O documento reconheceu formalmente pela primeira vez na doutrina naval japonesa que os porta-aviões eram a arma decisiva da guerra naval moderna. Todas as outras forças de superfície, incluindo navios de guerra, apoiariam as operações de porta-aviões em vez do contrário. Isso representou uma mudança revolucionária no pensamento naval japonês. Por décadas, a doutrina naval japonesa havia se centrado em navios de guerra como o árbitro final do combate naval. A batalha decisiva que venceria a guerra seria travada por linhas de tiro de navios de guerra com porta-aviões, fornecendo ataques de apoio. Midway provou que essa doutrina estava obsoleta, mas o reconhecimento veio tarde demais. O Japão já havia perdido suas tripulações de porta-aviões mais experientes e seus porta-aviões mais modernos. A doutrina operacional japonesa também mudou, embora nem sempre de forma eficaz. Yamamoto havia favorecido formações dispersas com forças espalhadas por vastas áreas oceânicas. A teoria era que a dispersão confundiria a inteligência americana e permitiria que as forças japonesas se concentrassem rapidamente quando o inimigo fosse localizado. Midway provou que a dispersão deixava as forças isoladas vulneráveis a ataques americanos concentrados. No entanto, os comandantes japoneses continuaram usando formações dispersas em batalhas subsequentes. Nas Salomão Orientais, em agosto de 1942, as forças japonesas foram novamente divididas em múltiplos grupos. Em Santa Cruz, em outubro de 1942, o mesmo padrão se repetiu. Somente após múltiplas derrotas, a doutrina japonesa mudou em direção à concentração de forças. A mudança mais significativa foi nas atitudes japonesas em relação às capacidades americanas. Antes de Midway, o treinamento tático japonês enfatizava as fraquezas americanas. Os pilotos americanos eram ensinados a serem inferiores em habilidade e motivação. As aeronaves americanas eram ensinadas a serem inferiores em desempenho e capacidade. As táticas americanas eram ensinadas a serem previsíveis e sem imaginação. Após Midway, esses ensinamentos se tornaram impossíveis de sustentar. Os pilotos de bombardeiros de mergulho americanos haviam persistido nos ataques através de intenso fogo antiaéreo e determinada oposição de caças. Eles alcançaram taxas de acerto de aproximadamente 15%, 3 vezes o padrão de treinamento em tempo de paz. Eles demonstraram frieza sob fogo e flexibilidade tática.
Pilotos japoneses que sobreviveram a Midway relataram que as táticas americanas eram agressivas, bem coordenadas e eficazes. Em agosto de 1942, as forças japonesas tentaram recapturar Guadalcanal. A operação exigiu apoio naval para transportar tropas e suprimentos quando as forças de porta-aviões americanas e japonesas se chocaram nas Salomão Orientais em 24 de agosto. Os pilotos japoneses esperavam enfrentar os mesmos bombardeiros de torpedo Devastator, obsoletos que haviam massacrado em Midway. Em vez disso, eles encontraram os bombardeiros de torpedo Grumman TBF Avenger, que eram mais rápidos, melhor armados e mais capazes de sobreviver do que os Devastator. Relatórios japoneses pós-ação notaram a mudança e alertaram que as forças americanas estavam se adaptando mais rapidamente do que o previsto. Em outubro de 1942, a inteligência naval japonesa estava distribuindo avaliações que advertiam explicitamente os comandantes sobre a subestimação das capacidades americanas. Um relatório circulado a todos os comandantes de divisão de porta-aviões declarava que os pilotos americanos demonstravam níveis de treinamento equivalentes aos pilotos japoneses e que as operações de porta-aviões americanas mostravam coordenação sofisticada e competência tática. O relatório recomendava aumento das patrulhas aéreas de combate, melhoria na cobertura de radar, melhor direção de caças e procedimentos de controle de danos mais agressivos. Essas recomendações eram taticamente sólidas, mas a indústria japonesa carecia da capacidade de produzir os sistemas de radar, equipamentos de rádio e equipamentos de controle de danos necessários para implementá-las eficazmente. A iniciativa estratégica no Pacífico mudou para os Estados Unidos após Midway. Em 7 de agosto de 1942, as forças americanas desembarcaram em Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. Isso marcou a primeira grande operação ofensiva americana da Guerra do Pacífico. Os comandantes japoneses esperavam derrotar o desembarque rapidamente e expulsar as forças americanas para o mar. Em vez disso, a luta continuou por 6 meses brutais. A campanha consumiu recursos japoneses a uma taxa insustentável. A Marinha Imperial Japonesa perdeu 2 navios de guerra, 4 cruzadores, 11 destroyers e 6 submarinos, tentando apoiar as operações em Guadalcanal. As perdas americanas também foram severas. 2 porta-aviões, 8 cruzadores e 14 destroyers. Mas a indústria americana podia substituir as perdas em meses. A indústria japonesa exigia anos para construir substituições equivalentes. O almirante Yamamoto reconheceu que o Japão estava perdendo uma guerra de atrito que nunca poderia vencer. Em abril de 1943, ele planejou uma turnê de aumento de moral em bases avançadas nas Ilhas Salomão. A visita pretendia demonstrar às tropas da linha de frente que a liderança sênior entendia seus sacrifícios e valorizava seu serviço. O itinerário de Yamamoto foi transmitido aos comandantes avançados via rádio usando o código JN25B. A estação Haipo interceptou a transmissão. O sucessor do comandante Rochefort na estação Haipo decifrou a mensagem. Ela continha a programação completa de Yamamoto. Hora de partida de Rabaul, hora de chegada em Bougainville, tipo de aeronave, composição da escolta e rota de voo. A inteligência foi repassada ao almirante Nimitz. Nimitz enfrentou uma decisão difícil. Yamamoto era o estrategista naval mais capaz do Japão. Matá-lo danificaria a eficácia do comando japonês, mas assassinar Yamamoto também revelaria que os americanos podiam ler códigos japoneses. Se o Japão percebesse que o JN25B estava comprometido, eles mudariam todo o seu sistema de código. A estação Haipo perderia sua janela para o planejamento japonês. Nimitz teve que pesar a vantagem tática contra a inteligência estratégica. Ele autorizou a missão. Em 18 de abril de 1943, 16 caças P-38, Lightning do Campo Kukun, em Guadalcanal, interceptaram o transporte de Yamamoto sobre Bougainville. O confronto durou menos de 5 minutos. A aeronave de Yamamoto foi abatida. Ele morreu instantaneamente. O Japão havia perdido seu comandante naval mais experiente. A perda não foi militarmente decisiva,
mas foi psicologicamente devastadora. Yamamoto havia sido o arquiteto da estratégia naval japonesa desde o final dos anos de 1930. Sua morte removeu o único oficial sênior que realmente entendia tanto as capacidades japonesas quanto o potencial americano. O comandante Joseph Rochefort não recebeu nenhum reconhecimento por seu papel na vitória de Midway. Na verdade, ele foi punido por seu sucesso. O relatório direto de Rochefort ao almirante Nimitz havia ignorado a cadeia de comando oficial e violado os protocolos burocráticos de Washington. O capitão John Redman, que dirigia a seção de código da Marinha em Washington, ressentia-se da independência de Rochefort e de sua estreita relação com Nimitz. Redman pressionou agressivamente para que Rochefort fosse removido da estação Haipo. No final de outubro de 1942, Rochefort recebeu ordens transferindo-o do Havaí. Inicialmente, ele foi designado para o comando da fronteira marítima ocidental em São Francisco, uma posição de Estado-Maior sem responsabilidades de inteligência. Em agosto de 1943, ele foi designado para comandar um dique seco flutuante, uma posição sem futuro, tipicamente dada a oficiais que estavam sendo encaminhados para a aposentadoria. Rochefort passou o resto da guerra em cargos administrativos, longe de operações de combate e trabalho de inteligência. Ele recebeu a Legião de Mérito em 1945, mas o almirante King objetou pessoalmente até mesmo a esse modesto reconhecimento. King acreditava que Rochefort havia sido insubordinado e ignorado os canais de comando adequados. O fato de a inteligência de Rochefort ter vencido a Batalha de Midway era, na visão de King, irrelevante para questões de disciplina militar e procedimento adequado. A medalha por serviço distinto foi anunciada para Rochefort em 1985, 9 anos após sua morte. O presidente Reagan apresentou formalmente a medalha aos filhos de Rochefort em 30 de maio de 1986. No ano seguinte, Rochefort recebeu uma medalha presidencial da Liberdade Póstuma. Ambas as premiações vieram décadas tarde demais para importar para o próprio Rochefort, que morreu em 1976, acreditando que suas contribuições haviam sido ignoradas e desvalorizadas pela Marinha. Ele havia servido por mais de 4 décadas. O comandante Wade McCluskey sobreviveu à Batalha de Midway, mas foi gravemente ferido durante seu ataque. Enquanto ele saía de seu mergulho, após bombardear o Kaga, 2 caças Zero japoneses atacaram sua aeronave por trás. Os Zeros fizeram 52 furos de bala no Dauntless de McCluskey. Uma bala atingiu McCluskey no ombro, passando pelo músculo e por pouco não atingindo seu pulmão. Seu artilheiro do assento traseiro, o marinheiro de primeira classe Walter Chokaluski, derrubou um dos Zeros atacantes. McCluskey conseguiu pilotar sua aeronave danificada de volta ao Enterprise, pousando com menos de 5 galões de combustível restantes. 10 outras aeronaves de seus esquadrões ficaram sem combustível e ameriçaram no oceano. Suas tripulações nunca foram encontradas. McCluskey recebeu a Cruz da Marinha por suas ações em Midway. Ele, mais tarde, comandou o porta-aviões de escolta Corregidor durante operações no Atlântico e no Pacífico. Após a guerra, ele serviu em várias posições de Estado-Maior e como adido naval antes de se aposentar como contra-almirante em 1956. Ele morreu em 27 de junho de 1976 aos 74 anos. O almirante Nimitz escreveu em seu relatório pós-ação que a decisão de McCluskey de continuar procurando a frota japonesa, apesar do combustível baixo e de nenhuma posição inimiga confirmada, e seu julgamento sobre onde o inimigo deveria estar, haviam decidido o destino da força-tarefa de porta-aviões americana e determinado o resultado da batalha. Sem a persistência e a intuição tática de McCluskey, os bombardeiros de mergulho americanos nunca teriam encontrado os porta-aviões japoneses. O tenente Richard Best, que comandou o Esquadrão de Bombardeio 6 durante o ataque, alcançou a distinção única de marcar acertos confirmados em 2 porta-aviões inimigos em um único dia. Best foi um dos apenas 4 pilotos em toda a Marinha dos Estados Unidos a alcançar múltiplas destruições de porta-aviões em Midway, mas Best
pagou um preço terrível por seu sucesso. Durante seu mergulho no Akagi, Best respirou cal sodada cáustica, contaminada com oxigênio de um recipiente defeituoso, no sistema de oxigênio de emergência de sua aeronave. A contaminação danificou permanentemente seus pulmões e levou à tuberculose. Best foi hospitalizado pouco depois de Midway e nunca mais voou em combate. Ele foi aposentado por motivos médicos em 1º de março de 1944 aos 33 anos. Best recebeu a Cruz da Marinha por suas ações em Midway. Ele viveu até 28 de outubro de 2001. Em seus últimos anos, Best se tornou um participante ativo em eventos comemorativos de Midway e em pesquisas históricas. Ele trabalhou com historiadores para garantir relatos precisos da batalha e para corrigir mitos e imprecisões que haviam se acumulado ao longo de décadas. Best era particularmente insistente em corrigir a falsa narrativa dos 5 minutos fatais, explicando a múltiplos entrevistadores e pesquisadores que os porta-aviões japoneses não estavam nem perto de estar prontos para lançar quando os bombardeiros de mergulho americanos atacaram. O almirante Chester Nimitz permaneceu comandante da Frota do Pacífico durante toda a guerra. Ele dirigiu a estratégia americana em todo o Teatro do Pacífico, coordenando operações do Exército, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais por milhões de milhas quadradas de oceano. Sob o comando de Nimitz, as forças americanas executaram a campanha de salto de ilha que ignorou os pontos fortes japoneses e tomou locais estrategicamente vitais. Nimitz selecionou pessoalmente as ilhas-alvo, alocou recursos e aprovou planos operacionais. Sua visão estratégica moldou toda a campanha do Pacífico. Em 2 de setembro de 1945, Nimitz assinou o documento de rendição japonês a bordo do navio de guerra Missouri na Baía de Tóquio. Ele consistentemente creditou a inteligência, particularmente o trabalho da estação Haipo, como o fator decisivo na vitória americana. Sem a quebra de código, Nimitz declarou publicamente em múltiplas ocasiões: a Batalha de Midway teria sido perdida e a guerra teria durado anos mais com baixas muito mais altas. O almirante Raymond Spruance, que comandou a Força-Tarefa 16 em Midway, se tornou um dos comandantes mais bem-sucedidos da guerra. Spruance planejou e liderou a campanha do Pacífico Central, incluindo os assaltos a Tarawa, Kwajalein, Saipan e Iwo Jima. Seu planejamento meticuloso e execução cuidadosa contrastavam com o estilo mais agressivo do almirante Halsey, mas a abordagem de Spruance resultou em vitórias consistentes com baixas gerenciáveis. Spruance se tornou comandante em chefe da Frota do Pacífico em novembro de 1945, embora tenha ocupado o cargo apenas brevemente no período imediato pós-guerra. Ele se aposentou do serviço ativo em 1948 e mais tarde serviu como presidente da Naval War College e embaixador nas Filipinas. Spruance, consistentemente, identificou Midway como o ponto de virada que tornou todas as subsequentes vitórias americanas possíveis. A Batalha de Midway alterou fundamentalmente a forma como ambos os lados viam um ao outro e a si mesmos. O Japão entrou na batalha assumindo que a superioridade cultural, a dedicação espiritual e a excelência tática superariam as vantagens materiais americanas. Os comandantes japoneses acreditavam que seus pilotos eram melhor treinados, seu equipamento era superior e seu espírito de luta era invencível. Essas crenças haviam sido reforçadas por 6 meses de vitória ininterrupta. Midway estilhaçou essas crenças. Os americanos demonstraram que podiam se igualar à habilidade, coragem e determinação japonesas, enquanto também traziam inteligência superior, capacidade industrial e táticas adaptativas para o combate. Os Estados Unidos entraram em Midway, sabendo que estavam em menor número e em desvantagem de poder de fogo, mas confiantes de que a inteligência e a preparação poderiam superar as desvantagens materiais. Comandantes americanos arriscaram que a quebra de código forneceria inteligência precisa sobre os planos japoneses. Eles apostaram que os pilotos americanos, apesar da experiência de combate limitada, poderiam executar os ataques coordenados complexos que a doutrina exigia.
Eles aceitaram que os esquadrões de torpedo provavelmente seriam aniquilados, mas acreditaram que seu sacrifício criaria oportunidades para os bombardeiros de mergulho. Todas essas apostas deram certo. A confiança americana foi validada. A lição de Midway transcende os detalhes específicos da aviação de porta-aviões, táticas de bombardeio de mergulho e procedimentos de quebra de código. A lição fundamental é sobre a informação como o multiplicador de força definitivo. O lado que sabia onde o inimigo estava, quando o inimigo chegaria e o que o inimigo planejava fazer, detinha uma vantagem insuperável. O comandante Joseph Rochefort e sua equipe na estação Haipo forneceram essa informação. Eles penetraram códigos que os criptógrafos japoneses acreditavam ser inquebráveis. Eles extraíram inteligência que os comandantes japoneses presumiam ser segura. Eles transformaram a confiança japonesa em vulnerabilidade. Os almirantes japoneses pararam de subestimar os marinheiros americanos, porque Midway provou que a subestimação era fatal. Os criptoanalistas americanos não eram inferiores. Os pilotos americanos não careciam de habilidade ou motivação. Os comandantes americanos não eram lentos, previsíveis ou convencionais. A capacidade industrial americana não era uma vantagem teórica distante, mas uma realidade prática imediata. Cada suposição que havia guiado o planejamento japonês desde Pearl Harbor foi provada errada em 4 minutos de ataques de bombardeio de mergulho na manhã de 4 de junho de 1942. As consequências dessas suposições erradas foram medidas em porta-aviões afundados, marinheiros mortos, aeronaves perdidas e uma iniciativa estratégica que o Japão nunca recuperaria. É assim que as guerras realmente mudam. Não através de um destino predeterminado ou de uma supremacia industrial inevitável, mas através de oficiais de inteligência trabalhando em porões sem janelas, pilotos tomando decisões de vida ou morte sobre o oceano vazio, tripulações de bombardeiros de torpedo voando para a morte certa, para criar oportunidades táticas, pilotos de bombardeiros de mergulho mantendo a fé quando o inimigo não pode ser encontrado, e comandantes dispostos a arriscar tudo em inteligência incompleta e risco calculado. Midway foi vencida por homens como Rochefort, que quebraram os códigos, por homens como McCluskey, que continuaram procurando, por homens como Best, que improvisaram sob pressão, por homens como Waldron e Massey, que lideraram suas tripulações à aniquilação para que outros pudessem ter sucesso, por homens que entendiam que ser subestimado era uma vantagem, não um insulto. O Japão nunca se recuperou de Midway. De junho de 1942 em diante, cada batalha de porta-aviões foi defensiva. Cada decisão estratégica foi reacionária. Cada alocação de recursos foi limitada. A ofensiva que começou em Pearl Harbor terminou nas águas a noroeste do atol de Midway. Ela terminou porque um lado entendia o outro muito melhor do que o outro entendia a si mesmo. Se você achou esta história cativante, por favor, reserve um momento para curtir este vídeo. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias esquecidas da Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se para se manter conectado com essas histórias não contadas. Cada uma importa. Cada uma merece ser lembrada. Deixe um comentário abaixo, nos dizendo de onde você está assistindo. Nossa comunidade se estende do Texas à Tasmânia. De veteranos a entusiastas da história, você faz parte de algo especial aqui. Obrigado por assistir e obrigado por manter estas histórias.